Bom, então vamos lá. Basicamente, né, nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a patologia geral. Então a gente vai introduzir a patologia, né, o que é a patologia, a gente vai falar sobre os aspectos das doenças, né, a classificação das doenças, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos, né, e de uma forma mais introdutória, né, algumas coisas que a gente vai ver dentro da patologia, beleza? Então, quando a gente fala patologia geral, a primeira coisa que a gente tem que saber é o quê, né? O que é patologia? A gente viu que a patologia nada mais é do que o estudo do sofrimento. Tá? Então, quando a gente fala da patologia, pato é o sofrimento e logia é o estudo. Então, ela seria, né, de modo bem, né, se a gente for levar ao pé da letra, o estudo do sofrimento, né? E a partir disso a gente tem aquela definição de que a patologia ela vai estudar as doenças, tá? E a patologia geral, a gente tem a patologia, né, dos sistemas, tá? Porém, a gente vai focar bastante na patologia geral, né? A patologia geral ela vai estudar o estado patológico a nível celular, tá? Então a gente vai estudar a nível celular principalmente, tá? A gente vai ver tudo o que acontece nas células, a gente está vendo adaptações, a gente está vendo mecanismos de lesão, a gente vai ver processo inflamatório, então a gente vai ver a nível mais celular, beleza? E a nível celular a gente vai ter depois, né, essas alterações a nível sistêmico, que a gente vai ver depois mais especificamente nas matérias aí no próximo ano. Tá? Então, basicamente, uma coisa que a gente tem, né, é que dentro do nosso organismo, do nosso corpo, a gente tem a nossa fisiologia. Tá? O que é a fisiologia? No passado a gente teve a fisiologia e a gente viu que a fisiologia é a maneira com que as coisas elas acontecem no nosso corpo. Né? É um estado ali normal. Né? A gente viu dentro da fisiologia o conceito de homeostase, que é a constância do meio interno. Né? Então, quando tudo está funcionando, né, da maneira correta no nosso corpo, a gente tem um estado fisiológico, certo? Agora, a partir do momento em que eu tenho uma determinada agressão, né? A partir do momento que eu tenho alguma agressão, algo que possa afetar essa fisiologia, né, o meu corpo ele vai entrar num estado de patologia. E aí eu vou ter, né, um processo de adoecimento, por exemplo. Tá? Então, dentro dessa patologia, eu vou ter a doença, certo? Então, a gente pode dizer que a patologia, né, nada mais é do que uma alteração na minha fisiologia, né, uma perda da homeostase, por exemplo. Né? Então a gente pode dizer que da fisiologia para a patologia, que na fisiologia a gente tem a homeostase, no caso da patologia a gente tem uma perda da homeostase. Então a perda da homeostase vai levar a um quadro patológico, ao aparecimento das doenças, beleza? E essa agressão aqui, quando a gente fala na agressão, a agressão a gente já viu que ela pode ser, né, ela pode acontecer em decorrência de vários fatores, que a gente vai entrar melhor neles um pouquinho mais adiante, mas basicamente a gente tem vários fatores que vão influenciar, né, aí no surgimento dessa patologia, beleza? E dentro disso, né, uma vez que você tem uma alteração na sua fisiologia que leva a um quadro de patologia, ou seja, a instalação de uma doença, a gente tem que essas doenças, né, essa doença ela vai ter o quê? Ela vai ter sinais e sintomas. Então, a partir disso, a gente tem sinais e sintomas dessa doença, certo? A gente já teve a gente já viu, né, os conceitos de sinais e sintomas, mas basicamente, né, sinais são, né, como o próprio nome diz, são sinais, são coisas que são visíveis, né? Então são traços que a pessoa tem que eu consigo identificar só olhando para ela, né? Então são aspectos que eu posso ver, né? Então, por exemplo, visíveis ou perceptíveis, né? Então, por exemplo, eu consigo ver se o paciente tem um edema, eu consigo ver o tônus muscular dele, né? Eu consigo ver o inchaço, enfim, né? Isso são sinais de que tem alguma lesão. E sintomas, né? Os sintomas, na maioria das vezes, eles são subjetivos. A gente pode dizer que os sinais eles são objetivos. Já os sintomas, muitas vezes, a gente pode dizer que eles são subjetivos. Por quê? Porque é aquilo que o paciente relata, tá? Então, é o que o paciente relata. Então, a gente pode enquadrar aqui a dor de cabeça, né? Às vezes enjoo. Então, o paciente, às vezes, por alguma patologia, né? Pode fazer com que esse paciente tenha uma dor de cabeça, um enjoo, um mal-estar, né? Enfim, uma sensação que é subjetiva, né? Que o paciente que vai te relatar, mas olhando para ele você não consegue saber
Por exemplo, se eu olhar para um paciente que está com dor de cabeça, eu não consigo saber se ele está com dor de cabeça ou não, só olhando, entende? Por quê? Porque não tem nenhum sinal visível para dor de cabeça. Agora, se ele falar para mim, então, doutor, minha cabeça está doendo, enfim, aí você consegue ver, beleza? Então, basicamente, essa é a diferença que a gente tem entre sinais e sintomas, beleza? Isso aqui é importante, né? Por quê? Quando a gente sabe os sinais e sintomas, né, isso aqui é importante na nossa anamnese, né? Então, quando você faz uma anamnese, com base nesses sinais e sintomas, você vai ter como classificar o quadro desse paciente, né? Então, dependendo dos sinais e sintomas, você vai ter que esse paciente ele pode ter uma doença, né? Uma patologia simples, como por exemplo uma gripe, um resfriado, né? Então você pode ter um caso mais simples, certo? Ou você pode ter um caso complexo, né? Então, um caso simples, a gente poderia citar um resfriado, né? Uma gripe. Um caso complexo, muitas vezes você pode ter vários fatores que vão influenciar, né? Como, por exemplo, sei lá, um câncer. Um câncer é um caso complexo, né? Só que, para você conseguir identificar que esse paciente tenha um câncer, ou às vezes que ele tenha uma fratura, ou que ele tenha um problema, uma doença autoimune, você precisa de quê? Você precisa realizar exames, tá? Então, uma coisa que também é muito importante quando a gente fala patologia são os exames, porque através dos exames a gente consegue descobrir, né? A gente consegue diagnosticar, né? Qual a doença que o paciente tem, certo? E a partir daí a gente consegue entender um pouco melhor alguns aspectos das doenças, né? Como etiologia, patogenia, que a gente vai falar já daqui a pouquinho, tá? Mas quando a gente fala dos exames, a gente tem basicamente 4 formas de exames, né? Então a gente tem os exames moleculares, né, que como o próprio nome diz, eles vão avaliar moléculas, né? Então exames de mapeamento genético, né? Então DNA, RNA, né? Aquele exame do coronavírus, por exemplo, né? É um exame molecular, né? Então você analisa os genes da célula. A gente também vai ter exames imunológicos, né? Então, nesses exames imunológicos, o examinador, né, a pessoa que vai verificar lá o resultado, ela vai avaliar se o seu corpo ele já possui anticorpos para um determinado vírus, né? Então, por exemplo, se a gente fizer aqueles exames imunológicos do Covid também, né? Tinha aquele teste rápido, né, que basicamente ele via se o nosso corpo ele tinha anticorpos, né? Se ele tinha anticorpos pro vírus do Covid, né? Então, esses imunológicos estão relacionados justamente com a produção, né? Com a síntese de anticorpos pelo nosso corpo. Aí a gente vai ter exames em relação aos micro-organismos, né? Que daí entrariam, por exemplo, vírus, bactérias, né? Protozoários, enfim, né? Todos os micro-organismos que a gente tem, né? Na verdade, não seria isso, né? Seriam microbiológicos, né? Então a gente tem os microbiológicos, exames microbiológicos, que vão avaliar justamente isso, né? Essa questão de, por exemplo, um exame de urina, né? Ele vai avaliar se você tem alguma infecção, né? Se você tem algum micro-organismo, né? Enfim, esse tipo de coisa. E a questão também dos exames morfológicos, né? Então, os exames morfológicos, eles servem justamente, né, para ver alterações em relação ao tecido, né? Então, são exames muitas vezes histológicos, né, que vão avaliar alterações do tecido. Então, a gente viu bastante exemplos disso, né, naquelas lâminas que a professora mostrou durante a aula de adaptações celulares, né? Então, a gente tinha lá, por exemplo, no caso das metaplasias, né, um tecido histológico lá normal e um tecido histológico de uma célula que sofreu lá uma metaplasia, né, sei lá, no caso do pulmão, uma metaplasia escamosa, por exemplo, né? Então a gente tinha essa alteração do tecido, tá? Então, basicamente, né, esses são alguns exames, né, os tipos de exames que a gente tem para identificar, né, essas patologias aqui. Então, com base nos sinais e sintomas, a gente vai realizar exames e a partir daí a gente tem um possível diagnóstico, né,
de qual é, né, a patologia que o indivíduo tem, tá? Então a gente faz tudo isso para quê? Para diagnosticar, para falar, ó, você tem tal coisa, tá? E aí a gente tem um diagnóstico. E o diagnóstico, ele é importante para quê? Para você definir um tratamento para essa patologia, certo? E com base nesse diagnóstico e nesse tratamento, você vai ter um prognóstico. O que seria o prognóstico? Como a doença vai, como vai ser a continuação dessa doença, né? Qual vai ser o caminho que essa doença vai percorrer, né? Então, em algumas doenças, né, a gente tem prognósticos bons e outras ruins, né? Então, o paciente ele pode progredir tanto para cura quanto para pior, se a gente for pensar no diagnóstico de um câncer, né? Então, exemplo aqui, a gente tem um câncer, né? Aí, através desse câncer, você vai lá, como tratamento, você faz uma quimioterapia. Então, um exemplo bem geral, assim, quimioterapia. Esse paciente, né, ele pode ter uma cura, né, desse câncer, dependendo, né? Então, você pode ter uma cura, ou, em alguns casos, uma piora do quadro, certo? Então, basicamente, é isso que a gente... para isso que serve, né, essa questão do diagnóstico. E isso que é o prognóstico, tá? O prognóstico ele é o decorrer da doença, né? O que vai acontecer, para onde que ela vai evoluir, para uma melhora ou para uma piora, tá? E assim a gente começa aí essa patologia geral, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre uma outra coisa que são os aspectos das doenças, tá? Então, quando a gente fala em aspectos das doenças, vou escrever aqui, aspectos das doenças. O que são esses aspectos das doenças? Tá? Basicamente, quando a gente fala nesses aspectos das doenças, são coisas, né, que todas as doenças vão ter em comum, né? E aí a gente entra em 4 pontos importantes. Então, todas as doenças elas vão ter esses aspectos, tá? Que são a etiologia, né, o primeiro deles. Então, toda doença vai ter uma etiologia, vai ter uma patogenia, vai ter também uma alteração morfológica, e por fim, um significado clínico, tá? Então a gente pode citar esses fatores. Significado clínico. Beleza. Começando então pela etiologia, né? A gente viu que a etiologia nada mais é do que o surgimento, a origem da doença, né? Então, a gente pode definir a etiologia como sendo a causa principal da doença, né? Então, o que é a etiologia? É a causa, a origem, né? De onde essa doença vem. E dentro disso, né? Dentro da etiologia, deixa eu apagar essa parte aqui do lado, para ficar melhor para ver. Então, dentro dessa etiologia, né, a gente vai ter causas, a gente vai ter fatores, tanto intrínsecos, né, então a gente tem causas intrínsecas. Essas causas intrínsecas, elas vão estar relacionadas, por exemplo, né, a coisas que a gente tem, né, no nosso próprio organismo, né? Então, fatores como, por exemplo, a nossa genética, né? Então, aqueles fatores que a gente chama de fatores epigenéticos, né? Então, a gente tem aqui o nosso próprio organismo, a nossa genética. Então, algumas pessoas, a gente tem, por que a gente pergunta sempre, né, a questão do paciente se tem histórico familiar de alguma doença, né, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, né, os cânceres, por exemplo, né? Porque com base nesses fatores epigenéticos, né, o paciente pode ter uma maior chance de desenvolver essa doença, certo? Porque se a gente for pensar na nossa genética, né, aquilo que a nossa família tem, né, que estava ali nos nossos antepassados, vão passando de geração em geração, né? Então, se a minha avó ela tinha hipertensão, a minha mãe teve hipertensão, a chance de eu ter uma hipertensão ela é maior por conta desses fatores genéticos, né? Ou seja, isso é uma causa intrínseca, beleza? A gente também tem as causas extrínsecas. Quando a gente fala em causas extrínsecas, são fatores externos, né? Fatores do ambiente, tá?
como, por exemplo, uma doença infecciosa, né? Então, eu tenho, por exemplo, que são coisas externas, são coisas do ambiente. Então, por exemplo, uma gripe, né? Uma gripe, ela é causada por, né? Pode ser causada por um vírus, né? Uma infecção bacteriana, ela é causada por uma bactéria, né? Então, posso ter, sei lá, um protozoário, né? Que é através da alimentação, eu ingeri um protozoário e aí ele entrou dentro do meu organismo e começou a, né, se multiplicar ali, levando ao aparecimento de uma doença, tá? Então, são fatores extrínsecos, tá? E aí a gente tem uma junção desses dois fatores, né, que vão ser causas, né, de doenças que têm um diagnóstico mais difícil, né? Então, a gente também pode ter uma etiologia multifatorial. Multifatorial. Então, quando a gente fala de uma etiologia multifatorial, a gente vai ter a junção dos fatores intrínsecos mais extrínsecos, tá? Então, a gente tem os intrínsecos mais os extrínsecos. E aí é um pouco mais complicado da gente diagnosticar, né? Por quê? Porque você tem diversos fatores. Então, por exemplo, o surgimento de um câncer, né? Num câncer, a gente vai ter os fatores intrínsecos, né? Ou seja, a questão da predisposição genética, né? A epigenética, né? E fatores extrínsecos, como, por exemplo, hábitos de vida, né? Então, alimentação, se a pessoa fuma, pratica atividade física, né? Enfim, se ela tem exposição, se ela trabalha em exposição a alguma substância tóxica, né? Então, a gente tem a junção desses fatores, tá? E isso faz com que a gente tenha um difícil diagnóstico, né? Então, isso vai dificultar o diagnóstico. E quando você tem uma dificuldade maior, né, em diagnosticar uma determinada patologia, né, fica difícil de você ter um bom prognóstico. Por quê? O diagnóstico ele serve para quê? Para a gente estabelecer um tratamento. E com base nesse tratamento você vai ter um prognóstico, né? Então, geralmente, essas doenças multifatoriais, elas vão ter um prognóstico ruim. Tá? Não sempre, mas em muitos casos a gente vai ter um prognóstico ruim, certo? Porque é difícil você tratar algo que não tem um diagnóstico exato, né? Que você não sabe qual é a causa. Então, às vezes você faz um tratamento, né, que vai atuar ali em uma das causas, né? Porém, você vai ter outras causas também que estão gerando aquele problema. Então, essas doenças multifatoriais, né, é difícil você ter um bom prognóstico delas, beleza? Então, a gente pode dizer, de certa forma, que as extrínsecas, elas são fáceis, né, de ser diagnosticada e tratada, né, porque geralmente vai ser ali, por exemplo, uma doença causada por um vírus, ou por uma bactéria, um protozoário, enfim. Então, você faz alguns exames ali, diagnostica, né, e consegue tratar. As intrínsecas e as multifatoriais são um pouco mais complicadas de você tratar, tá? Principalmente as multifatoriais, beleza? Por quê? Porque é uma mistura de fatores intrínsecos mais extrínsecos. Então você não sabe exatamente como surgiu a doença. E aí, depois da etiologia, né, uma vez que a gente sabe a causa da doença, né, a gente vai para a patogenia. Então, o que é a patogenia? Patogenia nada mais é do que o desenvolvimento dessa doença. Tá? Então, a patogenia é o desenvolvimento. Então, se a gente for pensar no caso de, né, sei lá, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né, uma DPOC, tá? A etiologia, a causa dessa doença, né, ela é multifatorial, né? Então as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, elas são multifatoriais. Então a gente tem fatores genéticos, a gente tem a questão dos hábitos de vida, né? Se a pessoa fuma, ela tem uma maior chance de desenvolver. Enfim, a gente tem vários fatores que vão influenciar, essa é a etiologia. A patogenia, o desenvolvimento, o que vai ser, né? A gente vai ter que essa fumaça do cigarro, né, ela vai fazer com que a gente tenha danos ali às células e vai causar, né, uma disfunção no nosso pulmão, certo? Ali nas nossas células pulmonares, né? Uma das causas de POC, se a gente for falar, se a gente for focar, por exemplo, no enfisema. Então, o enfisema é o quê? A degradação da parede dos alvéolos. Então, você tem lá a etiologia causada, né, multifatorial, a patogenia é o quê? A destruição das paredes alveolares,
tá? Então isso é a patogenia, como que essa doença ela vai se desenvolver, né? O que que vai fazer, o que que ela vai fazer dentro do nosso corpo. A alteração morfológica, né, a gente pode associar também com a questão da alteração funcional, né? Então a alteração morfológica é basicamente a mesma coisa que a alteração funcional. Então, se for pensar no quadro do enfisema, né? Vamos pensar aqui, enfisema, a etiologia, né? Causada ali pela multifatorial, então a gente tem vários fatores envolvidos, né? O principal deles a gente pode citar a fumaça do cigarro, a patogenia, o desenvolvimento, né? Vai destruir a parede do alvéolo, alteração morfológica, você destruindo a parede do alvéolo, você vai ter uma diminuição da área de troca, né? Então os alvéolos eles vão literalmente vai sumir a parede do alvéolo, o alvéolo vai ficar oco, né? Então você tinha um alvéolo que antes ele era assim, né? Todo fechadinho, várias bolsas, né? Alveolares, e aí agora você tem um alvéolo, né? Que ele é assim, ou seja, ele está oco, não tem nada. E o significado clínico, né? É o que o paciente vai manifestar, né? Então, com base nessa alteração, então aqui eu tenho uma alteração, certo? Eu tenho uma alteração funcional, porque quando o alvéolo, a parede do alvéolo ela é degradada, ele vai perder a área de troca, então vou ter uma alteração funcional. E isso vai ter um significado clínico, né? Então, nesse caso aqui, o significado clínico pode ser, né, no caso desse paciente, uma hipoxemia, né, uma diminuição da quantidade de oxigênio no sangue, né, associada ali com uma falta de ar, né, para a gente usar um sintoma ali, então uma hipoxemia, né, uma falta de ar, enfim, diversos outros fatores. Então, só para exemplificar, para ficar bem tranquilo de entender. Tá? Então, a etiologia é a causa da doença, né, a patogenia é o desenvolvimento, a alteração morfológica é o que vai acontecer, né, e o significado clínico é como ela vai se manifestar nesse indivíduo. Então, o professor usou o exemplo da fibrose cística, tá? Eu vou escrever aqui do ladinho. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a fibrose cística, tá? O que é a fibrose cística? A fibrose cística é uma doença que ela tem origem. Então, a fibrose cística ela é uma doença que a etiologia dela é intrínseca, tá? Então, aqui a gente tem que a fibrose cística ela tem uma etiologia intrínseca, certo? Ela vai ser causada por uma mutação no nosso DNA, tá? Então, ela tem etiologia intrínseca e ela é causada por uma mutação no DNA. Essa mutação no DNA vai levar ao desenvolvimento de uma patogenia. E a gente tem uma patogenia. Então, a etiologia intrínseca é uma mutação no DNA, certo? Depois da etiologia, né, a partir dessa mutação do DNA, a gente vai ter o quê? A gente vai ter várias alterações, né, que vão fazer, né, a fibrose cística ela tem envolvido principalmente com o transportador de cloro, tá? Então, de modo geral, a gente vai ter uma mutação de DNA que vai fazer com que a gente produza, né, as nossas células produzam proteínas disfuncionais, né? E como resultado disso, tá, de modo geral, a gente vai ter um aumento da produção de muco, tá? Então, a patogenia seria o quê? Né? A disfunção, né? A síntese dessas proteínas disfuncionais que vão estar relacionadas ali com os transportadores de cloro, que vão aumentar a nossa produção de muco. Tá? Então, vai aumentar a produção de muco, certo? Aumenta a produção de muco. Esse aumento da produção de muco, né, como a gente teve a patogenia, né? Então, a patogenia foi o aumento da produção de muco, tá? Que levou, esse aumento da produção de muco, levou ao bloqueio das vias aéreas. Isso aqui já é uma alteração morfológica, certo? Alteração morfológica. Que é o quê? O bloqueio das vias aéreas. E o bloqueio das vias aéreas, ele vai ter um significado clínico, né? Então, por exemplo, a falta de ar, né? Então, aqui a gente vai ter o significado clínico. Então, o significado clínico, né, que seria o sinal e sintoma, né? Nesse caso vai ser o quê? A gente pode citar a falta de ar, tosse, enfim, vários fatores, beleza? Mas basicamente é isso, né? Então a gente tem aqui, né, nesse caso aqui, para a gente entender, a etiologia,
o desenvolvimento, certo? Patogenia, o que acontece, né? A etiologia é a causa, tá? Então, etiologia é a causa, tá? O que levou essa doença, o que iniciou essa doença, por que a pessoa desenvolveu essa doença, né? Qual que é a causa? Patogenia, o desenvolvimento, né? A partir dessa causa, o que aconteceu dentro desse organismo, né? A alteração morfológica, né? Como que a patogenia, como que o desenvolvimento dessa doença alterou a morfologia, alterou os tecidos, né? Alterou ali o funcionamento do órgão, por exemplo. E aí o significado clínico, né? Ele vai se dar a partir dessa alteração morfológica. Então, uma vez que você altera a forma de um tecido, né? Ali o funcionamento de um órgão, você tem uma alteração na função, isso vai ter um significado clínico, tá? Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aí. Então, esse exemplo que a professora deu na fibrose cística, tá? Um outro exemplo que ela deu também, eu não vou escrever ele aqui, mas foi do Alzheimer, né? Então, no Alzheimer, a gente tem que o Alzheimer ele é uma doença de etiologia multifatorial, né? Então, ele é causado por vários fatores. E a patogenia do Alzheimer, né? Ela é a degeneração dos neurônios, né? Que é causada ali na região do hipocampo, né? Por conta de umas proteínas que são chamadas de proteínas beta-amiloides, né? Perdão. Então, essas proteínas beta-amiloides, elas vão destruir os microtúbulos das células, né? Dos neurônios, fazendo com que eles tenham... né? Destruindo esse neurônio, matando o neurônio, né? Então, no caso... Essa degeneração dos neurônios, essas proteínas beta-amiloides, né, vão destruir os microtúbulos, então isso é a patogenia do Alzheimer, né? A perda neuronal, a morte desses neurônios, vai causar uma alteração morfológica, então eu vou ter uma perda de substância cinzenta, né? E aí, como significado clínico, o paciente ele começa a ter perda da memória, tá? Então, se a gente for citar isso no Alzheimer, a gente teria uma etiologia multifatorial, uma patogenia causada por essas proteínas beta-amiloides que destroem os microtúbulos dos neurônios. A alteração morfológica é que esses neurônios eles vão ser mortos, né, vão ser degenerados, então você vai ter uma perda de massa cinzenta, né, de neurônio, perda neuronal, e como alteração, isso como alteração morfológica. E o significado clínico é que o paciente perde a memória, beleza? Então acho que esses foram os exemplos aí que a gente teve na sala de aula. E aí a gente avança um pouquinho mais para falar sobre a saúde e a doença, né? Então, só para a gente dar uma contextualizadazinha aqui em alguns conceitos, né, de saúde e doença, tá? Então, eu não vou falar os conceitos, né, que a gente, né, a definição de cada uma, né? Mas basicamente, né, a gente tem que a saúde ela pode ser objetiva ou subjetiva, tá? Então, a gente tem uma saúde objetiva ou subjetiva. A saúde objetiva está relacionada com a integridade física da pessoa, tá? Então ela está relacionada principalmente com a integridade física. E a subjetiva com a questão de a pessoa se sentir bem, né? Então a gente poderia dizer mais o estado psicológico, né? Então é um fator aqui, né, se sentir bem. Um fator mais psico, tá? E aí, juntando esses dois, a gente tem um indivíduo saudável, né? Um indivíduo saudável é um indivíduo que ele está adaptado ao ambiente. Então, a gente pode dizer que a saúde, né, você estar adaptado ao ambiente, certo? E a saúde, ela vai ser um fator biopsicossocial, tá? Então, se a gente for pensar, né, a saúde, ela tem um aspecto muito amplo. Então, bio, né, a questão biológica, né, como é que está o seu organismo, como é que está o seu corpo, né? Psico, como é que está a sua mente, né? E social, que seria como você vai se relacionar com as pessoas, né? Então, ali a sua convivência com outras pessoas, por exemplo, né? Então, tudo isso vai afetar a nossa saúde, tá? E a doença seria o contrário, né? Se a saúde é um estado adaptativo, né, em que você tem, né, ali um bem-estar, né? Você tem os seus fatores biopsicossociais funcionando bem, né, em bom estado, a gente poderia dizer, a doença vai ser uma falta de adaptação. Então, a doença, a gente pode dizer que ela é uma falta de adaptação, né? Então, uma alteração, né, ali em algum dos fatores biopsicossociais pode levar essa pessoa a desenvolver uma doença, né? Então, por exemplo, no fator bio ali, né, o próprio
uma lesão, né, uma fratura, alguma coisa assim, faz com que essa pessoa fique doente, né, psico, às vezes sei lá, um término de relacionamento, a morte de algum ente querido, né, alguma coisa assim, pode fazer com que essa pessoa fique doente, social, né, às vezes o local que essa pessoa trabalha, a relação que ela tem com os colegas de trabalho pode fazer com que essa pessoa fique doente, né, se for um ambiente meio pesado e tal. Então a gente tem vários fatores, tá? Mas basicamente a doença ela está relacionada com essa falta de adaptação, né? E dentro da doença a gente vai ter os sinais e sintomas que a gente já falou, tá? Então toda doença ela vai ter sinais e sintomas, tá? Então acho que seria mais ou menos isso, né? Em relação à saúde e doença, né? Esses conceitos aí. E aí a gente vai falar agora sobre a classificação geral das doenças, tá? Então classificação geral. Então, basicamente, todas as doenças elas vão ser classificadas quanto à localização, tá? Então a gente pode dizer que as doenças vão ser classificadas quanto à localização. Quando a gente fala localização, é onde essa doença ela está instalada, né? Então a gente tem o local da doença, né? Mais a sigla PATIA, tá? Então, por exemplo, miopatia. Mio vem de músculo, né? Patia de doença. Então, uma doença muscular. Então, tem uma miopatia. Né? Uma cardiopatia, né? Cardio de coração. Patia de doença, uma doença no coração. Neuropatia. Né? Neuropatia, uma doença neurológica. Né? Osteopatia, né? Ósteo de osso, patia de doença, e assim vai, tá? Então eu vou ter, em relação à localização, o local em que vai ocorrer essa doença, né? Mais a sigla ali, o termo patia, beleza? Essas doenças também vão ter, né, uma causa, e aí a gente entra, né, né? A gente tem uma infinidade de causas, né? Então a gente falou em relação às doenças, elas vão ter várias causas, não vou escrever todas aqui, eu vou citar algumas principais. Então assim, a gente tem doenças que são idiopáticas, tá? Então basicamente o que são doenças idiopáticas, né? Sem uma causa estabelecida, tá? Então elas sem causa definida ou causa estabelecida. São doenças que surgem ali e você não sabe exatamente como, tá? Então elas não têm uma causa definida. Aí a gente vai ter as doenças congênitas, né? Então são doenças que a pessoa já nasce com ela, nutricionais, né? Que estão relacionados ali a uma falta de nutrientes ou um excesso, né? As doenças carenciais, tá? Doenças carenciais estão relacionadas à falta de nutrientes, então, por exemplo, a desnutrição, uma doença carencial, né? As doenças tóxicas, doenças ocupacionais, né? Que estão relacionadas ali ao local de trabalho, né? Então a gente tem que essas doenças ocupacionais, elas podem ser tanto físicas, né, relacionadas à ergonomia do trabalho, né, a posição que a pessoa fica, enfim, né? E podem ser psíquicas também, né? Então se você tem um chefe que está ali te enchendo o saco toda hora, né, te sobrecarrega muito, enfim, esse tipo de coisa. A gente tem doenças metabólicas, tá? Então essas doenças metabólicas, elas vão causar alterações no nosso metabolismo, tá? Então, por exemplo, pressão alta, diabetes, hipercolesterolemia, né? Enfim, doenças do metabolismo mesmo, tá? Doenças alérgicas, né? Então, são reações do sistema imune a alguma substância, enfim, alguma coisa química, né? Alguma molécula, enfim, né? Uma alergia. Doenças autoimunes, né? Então é o seu corpo atacando ele mesmo, né? Então é uma doença ali, uma causa na qual o seu corpo ele entende que existe uma ameaça, né? Que ele mesmo produz e ele começa a se auto-atacar, né? Então essas doenças autoimunes, nessas doenças autoimunes o corpo ele vai reconhecer uma coisa que é saudável no seu corpo, né? Às vezes o seu sistema imune vai reconhecer como sendo patológico e vai começar a atacar, tá? Aí a gente vai ter também degenerativas, né? Então, que podem ser causadas, por exemplo,
pela senescência, o processo de senescência, né, o envelhecimento, tá? Então, nesse caso, né, é algo fisiológico, né, a senescência, o envelhecimento, né, é algo que acontece com todas as pessoas, né? Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa óssea, perdendo massa muscular, né? Tem maneiras de a gente evitar isso, mas não tem como impedir, né, 100%. Você pode diminuir o impacto do envelhecimento, mas você não pode frear ele, acabar com o envelhecimento. E tem a questão da senilidade, né? Então, a selinidade são que as comorbidades associadas a essas doenças degenerativas, tá? Aí a gente tem também as doenças psicossomáticas, né, que são doenças ali relacionadas ao nosso emocional principalmente, e uma outra que a professora citou são as iatrogênicas, tá? Então, as iatrogênicas. Então, eu vou citar só essas duas, tá? Iatrogênicas são causadas por profissionais da saúde. Tá? Então, a gente tem vários tipos, tá? Eu já falei um pouquinho sobre cada um, isso aqui eu acredito que tenha no slide lá, ela postou um slide sobre isso, mas a gente tem que saber que a gente tem várias causas de doenças, tá? Então, essas causas aqui vão estar relacionadas com o quê? Quando a gente fala nas causas, né? As causas da doença são a etiologia, tá? Então, a etiologia da doença pode estar relacionada, né, a um fator, a uma causa idiopática, a gente pode ter uma causa iatrogênica, né, a gente pode ter causas, vou escrever aqui algumas, nutricionais, a gente pode ter causas relacionadas a metabolismo, né, então metabólicas, tóxicas, enfim, degenerativas, psicossomáticas, dentre várias outras causas, tá? Então, tudo isso aqui é etiologia, né? É como surgiu a doença. Então, isso aqui tudo é etiologia, beleza? As causas da doença. A gente também vai ter a questão da evolução da doença, né? Então, toda doença ela vai ter uma evolução, tá? Então, dentro disso, a gente tem que as doenças elas podem ser de início doenças agudas, né, ou de início brusco, então elas podem ter um início brusco, certo? Agudo, ou uma evolução prolongada, certo? Que já seria um processo mais crônico, né? Então, por exemplo, um acidente de moto, né, que o paciente teve, né, ele teve lá várias fraturas. É uma doença, né, de início brusco, início agudo. Então, ela começou a partir de um acidente, né? Então, você teve ali um trauma, enfim. Geralmente, essas doenças agudas, né, elas vão ter um bom prognóstico, tá? Geralmente, elas tendem a ter um bom prognóstico. Então, se o cara sofreu um acidente lá, ele quebrou o braço, né? O que vai fazer? Vai imobilizar o braço dele, vai fazer fisioterapia e tal, vai ter um bom prognóstico, ou seja, ele vai conseguir, você vai conseguir curar esse paciente, beleza? Ele vai conseguir atingir a cura. Já as doenças de evolução prolongada, essas doenças mais crônicas, né? Geralmente elas não têm cura, né? No caso de uma doença crônica, o que você vai fazer? Você vai tratar os sintomas. Então a gente consegue fazer o tratamento dos sintomas, tá? Porque geralmente as doenças crônicas, né, elas são difíceis de serem curadas, né? Algumas até têm prognósticos bons, né? Porque você consegue tratar essas doenças e tal, né? Como por exemplo diabetes, você consegue tratar a diabetes, né? Mas você não tem cura para diabetes. Você tem um remédio lá que você toma, né? Você tem insulina e tal, você vai tomando ela e consegue tratar, mas você não tem cura, né? Pelo menos não até agora. O próprio Alzheimer, né? Você não consegue curar o Alzheimer, mas você consegue tratar de algumas formas. A questão do Parkinson também, né? Você não cura, mas você consegue tratar esse paciente através de medicação. Então, basicamente é isso que a gente tem em relação à evolução dessas doenças, tá? E de modo geral, é isso, né? Aí, então, de modo, né, assim, resumindo, a classificação das doenças a gente tem em relação à localização, as causas e a evolução, beleza? Aí a gente também vai ter, né, a gente também viu a questão de saúde e doença, alguns termos, né, a gente viu os aspectos das doenças, né, isso aqui é importante, então etiologia, patogenia, alteração morfológica, significado clínico
e o que é a patologia geral aí, beleza? Então, para esse vídeo acredito que é isso e valeu, é nóis!